O velho caminhou lentamente pelo caminho de cascalho, a bengala batendo suavemente no chão úmido em um ritmo constante. Cada passo parecia pesar sob o peso dos anos, das lembranças e da tristeza que ele carregava em silêncio. O ar estava denso e com muita umidade, um resquício da chuva que havia caído no início da manhã. O cheiro da terra molhada misturava-se com o dos ciprestes que ladeavam o cemitério, as suas silhuetas escuras erguendo-se como guardiões silenciosos deste local de descanso. O céu era de um cinza claro, pontilhado de nuvens esparsas que deixavam entrar alguns tímidos raios de sol. Às vezes, uma leve brisa subia, levantando as folhas mortas que cobriam o chão e agitando-as antes de caírem lentamente. Ele conhecia esse caminho de cor. Ele havia percorrido tantas vezes que seus pés pareciam mover-se ali por vontade própria, como se fossem guiados por uma força invisível. Há 10 anos ele vinha aqui, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo buquê de lírios brancos, cuidadosamente amarrados com uma fita azul clara. Estas eram as flores favoritas de seu filho, Mark. Ainda se lembrava do dia em que a descobriu, numa tarde de verão, quando Mark tinha apenas 12 anos, surpreendeu-o no jardim admirando com fascínio aquelas flores. Eles são lindos, pai, parecem tão puros, disse ele, tocando-os com a ponta dos dedos. Desde então, os lírios tornaram-se o seu símbolo, um vínculo frágil entre pai e filho, uma linguagem silenciosa que persistiu mesmo após a morte. Mark partiu cedo demais. Muito cedo. Um acidente brutal o matou no auge da vida, aos 27 anos. Uma ligação no meio da noite. Uma voz profunda e mecânica na linha. Uma série de palavras que ele teve dificuldade em juntar porque seu cérebro se recusava a aceitar o significado delas. Acidente de viação. Morte instantânea. Todas as nossas condolências. O vazio foi imediato, absoluto. Um buraco se abriu nele naquele dia, e desde então ele tentou sobreviver com esse abismo em seu peito. Alguns diziam que o tempo ajudava a curar, mas para ele o tempo apenas realçava a ausência. 10 anos depois, ele ainda estava ouvindo, quase esperando ouvir a voz de Mark ecoando em algum lugar da casa. Mas apenas a solidão impiedosa atendeu às suas expectativas. Ele continuou seu progresso pelas fileiras de tumbas, cada uma com um nome, uma história, um passado congelado na pedra. Ele nunca parou na frente dos outros. Apenas um túmulo importava para ele. Mas naquele dia, ao se aproximar da pedra cinza onde estava gravado o nome de Mark, algo perturbou sua rotina. Uma silhueta incomum. Uma jovem estava ajoelhada diante do túmulo de seu filho. Frágil e discreta, vestia um casaco escuro que contrastava com a palidez da sua pele. Longos cabelos castanhos caíam sobre os ombros, obscurecendo parcialmente o rosto. Entre os dedos delicados ela segurava um pequeno buquê de margaridas brancas. O velho instintivamente diminuiu o passo. Sua respiração engatou enquanto observava a cena. Quem era ela? Ele não se lembrava de tê-la visto. O que ela estava fazendo aqui? Ela parecia absorta em um sussurro silencioso, seus lábios movendo-se imperceptivelmente, como se estivesse falando com o falecido. Seus dedos finos tocaram suavemente a pedra fria, num gesto terno, quase íntimo. O velho parou a poucos metros dela, o coração batendo um pouco mais rápido. Ele não gostava que estranhos permanecessem no túmulo de seu filho. Durante anos, ele aprendeu a proteger zelosamente este espaço, como se fosse o único com o direito de zelar pela memória de Mark. Mas essa garota, havia algo diferente nela. Após alguns segundos de hesitação, ele respirou fundo e quebrou a tranquilidade do momento. Quem é você? Ele perguntou com voz rouca. A garota pulou ligeiramente. Ela levantou lentamente a cabeça em direção a ele, revelando um rosto gentil, ainda marcado pela juventude, mas cujos olhos brilhavam com uma emoção indecifrável. Ele leu ali uma tristeza contida, uma forma de respeito e talvez até gratidão. Meu nome é Elise, ela respondeu suavemente. O belo Francio atesta. Este nome não significava nada para ele. Você conheceu meu filho? Elise abaixou ligeiramente a cabeça, desviando por um momento o olhar para o túmulo. Com as pontas dos dedos ela acariciou a pedra gravada, como se procurasse as palavras certas. Não diretamente, mas mudou minha vida. O velho sentiu uma pontada no coração. Como assim? Seguiu-se um silêncio denso e cheio de emoção. Elise respirou fundo antes de continuar,
como se cada palavra pesasse um peso invisível. Há 17 anos, seu filho salvou uma vida, a da minha mãe. O velho abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Um leve tremor percorreu suas mãos, enquanto sua bengala afundava imperceptivelmente no cascalho úmido. Élise baixou os olhos, fitando a lápide com infinita ternura. Minha mãe estava muito doente. Seu coração estava muito fraco. Ela não tinha muito tempo sobrando. E então, um dia, ela recebeu uma ligação. Havia um doador compatível. Ele era seu filho. Uma onda de calor seguida de uma dor surda passou pelo velho. Sua respiração ficou mais curta. Ele conhecia essa história. Ele sabia disso, mas nunca teve forças para enfrentá-lo completamente. Quando Mark morreu, mergulhado em coma do qual nunca mais acordou, os médicos lhe fizeram esta pergunta comovente: ele concordaria em doar os órgãos de seu filho? Lembrou-se de ter sentido uma revolta brutal, uma recusa visceral diante da ideia de ver Mark desaparecer completamente, pedaço por pedaço. Mas além do sofrimento, havia a voz de Mark, ressoando em sua memória: se um dia eu puder salvar uma vida, quero fazê-lo. Então ele disse que sim. Um sim arrancado do próprio coração partido. E então, ele escolheu nunca saber a quem esse presente havia beneficiado. Muita dor. Com muito medo de encarar o que isso realmente significava. Élise ergueu os olhos, brilhando com lágrimas não derramadas. Sem ele eu nunca teria nascido. Um arrepio percorreu o velho. Sua visão ficou turva. Diante dele estava uma jovem, viva, real, com a respiração frágil e os olhos cheios de reconhecimento. Uma vida que Mark teve, sem saber, ajudou a criar. Élise deu um sorriso tímido, um sorriso cheio de gratidão infinita. Minha mãe sempre me falava sobre ele. Ela continuou com uma voz suave. Ela disse que ele tinha um coração enorme, literal e figurativamente. Que ele era o tipo de homem que queria ajudar os outros, que não suportava a injustiça. O velho soltou uma risada leve, triste e terna ao mesmo tempo. Sim, foi ele. Sempre pronto para defender quem não tinha voz. Élise assentiu e continuou, ainda mais gentilmente, como se estivesse tocando uma memória preciosa. Ela me contou que sonhava em viajar, em escrever, em descobrir o mundo. O velho sentiu os olhos lacrimejarem. Ele piscou várias vezes, como se tentasse afugentar a emoção que crescia dentro dele. Mas era impossível. Cada palavra de Élise despertava uma lembrança, um sonho do filho congelado no tempo. Era verdade. Mark queria conhecer o mundo, enchia cadernos inteiros com destinos a explorar, com horizontes que um dia esperava contemplar com os olhos. A Índia e os seus templos milenares, a Islândia e as suas luzes do norte, as ruas de Roma e os arranha-céus de Tóquio. Anotou tudo com cuidado, desenhou mapas imaginários, traçou rotas que jamais seguiria. Eu vim aqui porque queria agradecê-lo, Élise explicou baixinho, como se as palavras queimassem seus lábios. Sua voz tremeu, mas ela não desviou o olhar. Queria dizer a ele que seu coração continua batendo. Que graças a ele minha mãe pôde me ver crescer, me ensinar a amar, a sonhar. Queria que ele soubesse que seu gesto não foi em vão. O silêncio caiu entre eles novamente. Mas desta vez não pesava como um peso de chumbo. Ele era diferente. Carregado de emoções, de compreensão mútua, de uma ligação invisível entre passado e presente. O velho sentiu as pernas tremendo. Um peso familiar pesava sobre seu corpo, mas não era apenas o cansaço dos anos. Era o peso de um luto que sempre carregou sozinho. Lentamente, ele se ajoelhou diante do túmulo, ignorando a dor nos joelhos desgastados. Ele colocou a mão enrugada sobre a pedra fria, como se quisesse sentir, através da rocha, uma presença da qual tanto sentia falta. Mark, meu filho. Sua voz falhou. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas encovadas pelo tempo. Ele nunca ousou chorar assim, não na frente do túmulo de seu filho. Ele sempre guardou a dor dentro de si, fechada como um livro que se recusa a abrir. Mas hoje, algo mudou. Élise se ajoelhou ao lado dele e gentilmente colocou a mão em seu braço. Ele ainda vive, ela sussurrou com infinita gentileza. O velho olhou para ela e, em meio à tristeza, viu algo que nunca havia considerado antes: continuidade. Mark não apenas desapareceu. Ele havia deixado uma marca.
Um batimento cardíaco que, em algum lugar, continuou a ressoar. Um sopro que, através desta jovem, continuou o seu caminho. Levantou-se lentamente, com dificuldade, mas uma nova força parecia habitá-lo. A dor da ausência ainda estava lá, mas era acompanhada por outra coisa, uma garantia, uma certeza. Ele olhou para Élise e deu-lhe um sorriso triste, mas sincero. Obrigado, mocinha. Obrigado por ter vindo. Ela sentiu um leve sorriso iluminando seu rosto. Depois, juntos, permaneceram ali, em silêncio, unidos pelo mesmo amor, pela mesma dor, mas também pela mesma gratidão para com aquele que, mesmo no além, continuou a existir através deles.